Situação esquisita de Rian Francisco no São Paulo, atacante que havia deixado excelente impressão, desapareceu do mapa de Zubeldia. Jornalista ou comentarista sugere Thales Magno ao São Paulo. Vamos falar agora sobre o tricolor, sobre o São Paulo que encara o Palmeiras na segunda-feira lá no Allianz Parque pela semifinal. E o Oscar deu uma entrevista coletiva hoje. Vamos ouvir o Oscar. Com 3 zagueiros, a gente já estava jogando no 4-2-3-1 ali. A gente tem que jogar bem como equipe. Acho que independente se joga qual jogador que joga, cabe, lógico, o Zubeldia decidir. E todo jogador tem que estar pronto. A minha função com 3 zagueiros ou com 4 zagueiros que a gente joga 4-3-3 ali, não muda muito. Acho que eu tenho um estilo que gosta de ajudar, gosta de voltar, gosta de tacar a bola. Então, de qualquer forma, ou com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros, a minha função não muda muito, não. Tá, e o Oscar, então, uma peça importante desse São Paulo, falando sobre as possibilidades que o Zubeldia tem para armar o time, seja com 2 zagueiros ou com 3, que é a formação que ele vem utilizando, que ele utilizou na última partida, e sem o quarteto ofensivo. É o que a gente dá para esperar do São Paulo nessa semi? Um São Paulo sem Luciano como titular, Luciano no banco e o trio ofensivo, é isso? A tendência é essa. É um São Paulo que vai defensivo e vai jogar explorando o contra-ataque. O Oscar, nessa entrevista, falou da dificuldade que tem realmente com um jogo que muda muito para ele no sintético. O Lucas já tinha falado sobre essa questão, mas o Lucas já tem um pouco mais de rodagem, tempo e até mesmo de ter jogado no próprio Allianz Parque. E é um São Paulo que vai tentar fazer o que já fez em outras ocasiões. Buscar a classificação. Em Copa do Brasil já teve essa possibilidade. Inclusive em Campeonato Paulista também, eliminando nos pênaltis. Então o São Paulo vai fechadinho, vai priorizando a zaga, que é o grande problema do Zubeldia nesse começo de temporada, de ajustar a defesa e sair explorando a saída de bola. O Alisson está muito bem, o Marcos Antônio é um jogador que faz muito bem essa coisa de rodar a bola e puxar a transição, apostar na velocidade do Lucas e apostar num Oscar sendo o jogador que ativa o time. Vira um 3-4-2-1. Quando volta, faz ou linha de 4 ou linha de 5, mas é 3-4-2-1. Lucas e Oscar, os criativos, atrás do Caleri. Só um detalhe sobre o sintético, eu não sou advogado do sintético, acho que tem que ter uma discussão séria, sóbria, sobre o padrão do Campeonato Brasileiro nos próximos 3 anos. O São Paulo jogou no gramado natural do Allianz Parque 9 vezes. Não ganhou nenhuma, empatou uma e perdeu 8. O São Paulo jogou 13 vezes no gramado sintético do Allianz Parque. Ganhou 4, empatou 4 e perdeu 5. O retrospecto do São Paulo no Allianz Parque, e não é por causa da qualidade do gramado, é por causa da circunstância do clube. O retrospecto do São Paulo no Allianz Parque é muito pior no gramado natural do que no gramado sintético. Mas PVC, eu acho que assim, eu entendo os números, mas eu acho que é muito uma opinião do jogador. Não, claro que sim. Eu acho que assim, a questão é assim, o Lucas acha que muda o jogo. Sim. Eles são os protagonistas do campo. Até aí tudo bem. É que eu acho que fica uma coisa muito chata. Está muito clubista. Está muito clubista. Claro, concordo com você. Quem olha o lado verde da coisa acha que, nossa, qualquer coisa vira assim. Não. A ponto de chegar e falar em comentários assim, tipo, o Pablo Maia se machucou lá no estádio do São Bernardo, então é culpa do sintético. O gramado não estava... Eu acho que se a gente entrar nesse negócio, fica uma loucura. E vai ter que jogar lá. Acho que a gente tem que respeitar a opinião do Lucas, do Oscar, e tudo bem. Sim, eu respeito a opinião do Lucas muito. Menos quando ele diz que prefere jogar no natural ruim do que no sintético bom. Aí, desculpa. Essa discussão do sintético aí eu discordo veementemente. Eu acho que a opinião dos jogadores tem que ser ouvida. E o meu ponto já foi muito claramente dito aqui. Você precisa dar 2 anos para tirar o sintético e definir o padrão. Você precisa de prazo e padrão. São as 2 palavras-chave. Não é só prazo, é prazo para tirar o sintético e padrão do novo gramado. Para que todos tenham a mesma milimetragem
e a mesma capacidade de circulação da bola. Então não é para você... Esse é o ponto central. Sim. Agora, não vou dizer que é melhor jogar num gramado esburacado de Tocantinópolis do que no gramado... O ideal é um gramado natural, bem conservado, bom, isso é que é bom. Só estou dizendo pelo seguinte, a questão do sintético no Allianz Parque, isso não, como eu fiz questão de dizer, não é pela condição do gramado, é pela condição do clube em cada época. Mas o número é esse. O São Paulo jogou 9 vezes no gramado natural do Allianz Parque, não ganhou nenhuma, empatou uma e perdeu 8. Jogou 13 vezes no gramado sintético do Allianz Parque, ganhou 4, empatou 4 e perdeu 5. E o São Paulo vem sendo uma pedra no sapato do Abel Ferreira, independentemente do gramado. Ô, Alicia, essa formação, né, com um trio ofensivo, sem o Luciano, com 3 zagueiros, é a melhor para encarar o Palmeiras no Allianz Parque? As duas equipes, nenhuma delas brilhou aí nessa primeira fase de Campeonato Paulista. O São Paulo passou pelo Novo Horizontino com dificuldades. O Palmeiras quase não se classificou para a fase mata-mata do Paulistão, mas agora deixou chegar o Palmeiras, tem o mando, joga em casa. É a melhor forma do São Paulo se precaver e tentar passar de fase, né? Passando pelo Palmeiras, jogando fora de casa? Luiz, o Zubeldia está tentando corrigir um problema que ele teve na reta final do Campeonato Paulista, né? O São Paulo teve um começo muito bom e uma segunda metade muito ruim, com uma sequência horrível, tomando 3 gols do Velo Clube, tomando gols de times que tinham uma das piores campanhas do campeonato. Então ele tem um problema defensivo muito grande. Eu acho que o Luciano faz muita falta. O Luciano é um jogador muito leve, é um jogador que joga pelos 2 lados do campo. Ele transita ali dentro do quarteto de uma maneira que eu acho que faz falta quando ele não está em campo. Mas, sem dúvida, tem sido muito difícil proteger o time defensivamente com o quarteto em campo, ainda mais agora com a ausência do Pablo Maia, que, como bem disse o Hernan, se machucou no gramado natural do 1º de maio no estádio do São Bernardo. Então, essa ausência é muito sentida pelo São Paulo, não tem um jogador à altura, né? Daí o São Paulo ter tentado ir ao mercado para poder suprir essa ausência. Então, eu vejo o Zubeldia meio tentando lidar com o que ele tem. O São Paulo tem um elenco curto, né? Perdeu quase 20 jogadores, contratou 4, então não tem muito de onde tirar. E eu acho que do ponto de vista criativo, de velocidade, o time perde muito sem o Luciano. Mas não, obviamente, contra um adversário forte como o Palmeiras, e agora ainda mais reforçado com a chegada do Vitor Roque, ele tem uma preocupação defensiva, vai jogar na casa do adversário, não pode se abrir e correr o risco de tomar um gol cedo. Não acho que o São Paulo funcione muito bem nessa formação, como eu disse, mas acho que dentro da limitação do elenco com que o Zubeldia precisa lidar, talvez seja a melhor alternativa. Eu quero só deixar um pitaco aqui sobre o gramado, que eu acho que é só um pouco, acaba ficando um pouco chato, como disse o Hernan, essa discussão, para além do fato dela ser clubista, é que parece que é uma coisa nova, né? Parece que o Palmeiras instalou ontem o gramado sintético, né? Tem esse movimento, e de novo, não vimos essa mesma quantidade de atletas se pronunciar sobre o caso do Luigi, como se pronunciaram sobre a questão da grama sintética, e fica uma coisa assim, toda vez que o São Paulo vai jogar, ela vai reclamar toda vez, porque o jogo fica diferente. Assim, não é uma novidade, né? O São Paulo já jogou lá diversas vezes, já ganhou, já perdeu, e não vai ganhar ou perder por causa do gramado sintético. Então, acho que também assim, é um assunto que já deu, a menos que a gente estiver falando especificamente sobre uma mudança que leve 2 anos, que leve o tempo que for. Mas toda vez que o Palmeiras for enfrentar o São Paulo, trazer o assunto do gramado sintético, eu acho um pouco over, acho um pouco demais. Não acho que vai ganhar ou perder por causa disso. Quero falar agora sobre Rian Francisco, uma das maiores promessas do São Paulo nos últimos tempos, desapareceu das escalações de Luiz Zubeldia. O centroavante de 18 anos de idade, que deixou excelente impressão durante a Copa São Paulo, não é utilizado há 5 jogos. Ele não saiu do banco contra Velo Clube, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Novo Horizontino. A última aparição do Rian Francisco foi contra a Inter de Limeira, num empate que rendeu muitas críticas em jogo disputado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Na oportunidade ele jogou apenas 22 minutos e foi a única presença do Rian Francisco nos últimos 8 jogos do São Paulo. A verdade é que o Rian teve só 4 oportunidades no time de cima, com 1 gol
no finalzinho da partida contra a Portuguesa e em outros 3 jogos entrando no final. A soma dos minutos do Rian Francisco no time de cima é de 99 minutos, pouco para alguém que tem apresentado excelente condição e muito potencial. É bem verdade que o Calleri é o titular e o reserva imediato André Silva tem dado conta do recado, mas o torcedor São Paulino tem pego no pé do Zubeldia por essa questão. Vale a lembrança de que o Rian Francisco não é o único atleta da base, muito badalado que joga pouco. O Henrique Carmo jogou ainda menos. Estreou com o São Paulo no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão e não entrou mais em campo. Jogo em 20 de janeiro. Mesma situação do Negruti, volante recém-promovido da base para o lugar do Pablo Maia, que passou por cirurgia para curar o ligamento do tornozelo. Cédric Soares chegou esse ano ao São Paulo, veio a custo zero, estava livre no mercado, né? Lateral direito de 33 anos parece ter ganhado a titularidade na lateral direita. Inclusive, nesse começo pelo tricolor, ele já soma mais minutos do que em toda a sua temporada passada pelo Arsenal. Cédric assinou com o São Paulo um contrato de 3 meses apenas, com salário baixo, inclusive. Mas já há um alinhamento aí para uma conversa sobre a renovação de contrato do jogador, apesar de bater ou não a meta. Essa conversa deve acontecer após o término do Campeonato Paulista. A tendência é que Cédric assine com o São Paulo o contrato até o final do ano. Ele é uma ótima opção, uma opção boa e barata para o setor e muito rápida, né? Então, um setor hoje que conta com o Igor Vinícius e Mike, recém-promovido. O Cédric se torna uma opção barata e rápida aí para São Paulo manter a lateral direita bem equipada, né? A renovação de contrato do Cédric deve acontecer sim e sem maiores problemas. Para você, o São Paulo acerta em negociar a renovação de contrato com o Cédric e se o português merece a titularidade. Você acha que ele merece a titularidade na vaga do Igor Vinícius? Comente aqui abaixo a sua opinião. E o São Paulo segue de olho no mercado em busca de reforços, rapaziada. No caso, uma oportunidade de mercado, atleta livre, empréstimo, coisa do tipo, né? Uma das posições que eu já falei aqui pra vocês que o Zubeldia pediu foi um atacante que faça várias funções do campo, do ataque, né? Um polivalente. Como eu falei, surgiu o nome do... Qual que é o nome dele? O Enzo Dias? Não, o Jean Dias na Ponte Preta está como alvo. Eis que o craque Neto sugere uma contratação ao tricolor. Trata-se de Thales Magno, atacante que pertence aí ao New York City, está emprestado ao Corinthians até julho desse ano, tá? O Thales estaria insatisfeito no rival sem cor, ele está na reserva, Ramon Dias tem preferido outras opções ao invés dele. Com isso, o craque Neto deu uma sugestão, onde ele diz o seguinte em seu comentário, abre aspas, a informação é da rádio Craque Neto, uma pessoa bem próxima dele diz que ele está insatisfeito porque não joga, não tem oportunidade de sequência, e aí ele quer ir embora, cabe no Palmeiras, no Santos, no Flamengo, Vasco, São Paulo, em qualquer time brasileiro, os números dele são bons, fecha aspas. Nessa temporada o Thales fez 14 jogos, 5 gols e 1 assistência. Thales Magno, como eu falei, está emprestado ao Corinthians pelo New York City dos Estados Unidos até julho desse ano. E aí, nação, acha que Thales Magno caberia no São Paulo? Seria uma boa alternativa, uma boa opção de mercado? Comente aqui abaixo a sua opinião. Foi apenas uma sugestão do craque Neto aqui, não tem nada de negociação até o momento. O São Paulo tá de olho no mercado em busca de oportunidades de um atacante, como é a função do Thales Magno, que também faz várias funções do ataque. O empréstimo é um modelo de negócio que agrada a diretoria São Paulina, é visto como uma oportunidade de mercado. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!